Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o exercício que vocês vão precisar fazer até o dia 20 de abril, enviar neste e-mail para contar como presença da aula do dia 13 de abril. Então, o exercício é o seguinte: tem uma equipe de manutenção, 3 mecânicos, 2 eletricistas, que trabalham 7 horas por dia, num turno de 8 horas, descontado 1 hora para refeição, 7 horas trabalhadas por dia. 3 mecânicos, 2 eletricistas, nós temos aí um conjunto de tarefas e a estimativa por especialidades. Dentro da especialidade aí do mecânico, nós temos uma estimativa de 6 horas para ser utilizado por um mecânico para poder fazer a preventiva no redutor de velocidade. E um eletricista durante 8 horas para poder fazer essa preventiva no redutor de velocidade. Na corretiva planejada, na ponte rolante, eu vou precisar de 3 mecânicos por 8 horas e de 2 eletricistas por 5 horas. E assim por diante. Então, eu vou explicar para vocês um exercício aqui no Excel que vai fazer com que vocês consigam resolver o exercício proposto e entregar até o dia 20/4. Voltando lá então, nós temos na equipe 3 mecânicos, 2 eletricistas que trabalham 7 horas por dia. Então, com isso, eu consigo calcular a minha capacidade de horas homem disponível. Então, eu multiplico a quantidade de mecânico vezes a quantidade de horas trabalhadas por dia e somo com a multiplicação da quantidade de eletricistas vezes a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, 3 vezes 7 mais 2 vezes 7. É esta a conta que eu faço para descobrir a minha capacidade de horas homem disponível. Então, esse 35 foi 3 vezes 7 mais 2 vezes 7. Se eu tivesse aqui um outro eletricista, seria 3 aqui, seria 3 vezes 7, 3 vezes 7 e eu colocaria o resultado aqui. Se eu tivesse alguém que cuidasse da manutenção civil ou predial, uma coisa assim, então seria aqui mais um predial ou civil, 2 por 7 horas. Então esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais o outro vezes o outro, são formas de se calcular a minha capacidade disponível, não é realizada ainda. E aí eu tenho uma quantidade de tarefas para realizar. Essa quantidade de tarefas foi estimado que eu preciso de 2 mecânicos durante 6 horas e não preciso de eletricista para fazer a preventiva no redutor de velocidade. Na corretiva planejada, na ponte, eu vou precisar de 2 mecânicos durante 5 horas e um eletricista durante 4 horas. Na melhoria do sistema de segurança, eu vou precisar de 3 mecânicos por 8 horas e de 2 eletricistas por 8 horas. Isso aqui é tudo estimativa. E na preventiva, eu vou precisar de 3 mecânicos durante 8 horas, 2 eletricistas durante 6 horas. Como é que eu faço, então, para calcular a quantidade de horas homens estimada? Mecânico, 2 vezes quantidade de horas, 2 vezes 6, 12. Aqui eu não vou somar com eletricista porque não tem eletricista para este serviço. Aqui 2 vezes 5, 10, mais 1 vezes 4, 4, 10 mais 4, 14. Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, eu acho a quantidade de homens hora estimada. 3 vezes 8, mais 2 vezes 8, 40, 3 vezes 8, mais 2 vezes 6, 36. Então, essas aqui são a quantidade de horas homens estimada. Quando eu somo, eu acho aqui o valor de 102. E agora, o backlog é exatamente o indicador de quantos dias eu vou precisar para realizar todas essas tarefas. De acordo com a minha capacidade e com a estimativa
de horas homem que eu coloquei para cada uma dos serviços, cada uma das atividades, cada uma das tarefas, eu vou dividir o hora homem estimado pelo hora homem disponível, que é a minha capacidade. Então, 102 dividido por 35, isso dá um backlog igual a 2,9, ou seja, 3 dias para realizar essas 4 tarefas em conjunto. Isso significa que este indicador chamado de backlog nos dá uma ideia de quanto comprometido está a sua capacidade em relação à quantidade de tarefas que você precisa realizar. Então, voltando ao exercício que vocês precisam fazer, é só vocês fazerem a mesma coisa com a quantidade da equipe, quantidade de horas trabalhadas e com todas essas tarefas, com a estimativa de mecânico e a quantidade de horas, eletricista e a quantidade de horas. Beleza? É só fazer a mesma coisa, vocês podem fazer em Excel, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu coloquei disponível para vocês essas duas planilhinhas, tanto na quantidade de horas homem, quanto na quantidade de dias. Elas estão disponíveis para vocês lá no AVA. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato no WhatsApp que a gente tira a dúvida na hora que for. Beleza, turma? Aquele abraço.